Jeremias, abra sua Bíblia, capítulo 10 de Jeremias. Os irmãos vão projetar para nós lá nosso tema de hoje, já divulgamos. O Deus inigualável. O Deus inigualável. Deixa aberto o texto. Quero lembrar você que você pode ouvir as mensagens. Elas estão gravadas em nosso canal, Evaldo Rocha, no YouTube, ou PIB Enceropédica, também no YouTube. No canal você tem só a mensagem, no canal da igreja você tem o culto todo. Você pode ouvir as mensagens que você não ouviu ainda, elas estão todas lá, às 8. Nós estamos trabalhando, como você pode ver, já falamos 8 vezes sobre o livro de Jeremias, falamos sobre a convocação divina, o processo de declínio espiritual e fidelidade versus fidelidade, o caminho da restauração, uma triste constatação, o antídoto trazido por Deus, atitudes saudáveis em momentos de crise, e na semana passada, uma vida de ilusão traz consequências reais. Nós identificamos as evidências que apontavam ou apontam para a vida de ilusão, e depois as consequências nós trabalhamos na semana passada de uma forma bem clara, no capítulo 8 e no capítulo 9, já que o capítulo 8 e o capítulo 9, o assunto era o mesmo. Hoje, o capítulo 10 fala de Deus e dos deuses. Nós já percebemos no livro de Jeremias, o profeta que fala no Reino do Sul, ele fala, é levantado por Deus para falar a partir do Reino do Sul, e ele, desde o início, o texto já está mostrando do livro que havia idolatria, mas no capítulo 8 e 9 a gente percebeu alguns detalhes a mais. E quando nós chegamos no capítulo 10, há uma diferenciação entre Deus e os deuses de uma forma muito clara. O capítulo 10, ele está focado, a palavra profética está nessa direção. Então, quando nós estamos falando do Deus inigualável, falando de Deus, nós precisamos lembrar 3 termos bem comuns que nós estudamos até na escola secular, não é? A gente tem que pensar nisso. Primeiro, o termo politeísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses. Nas culturas antigas, geralmente havia o politeísmo. Reconhece a existência de várias divindades. E curioso é que até da região de onde Deus chamou Abraão, naquele tempo Abrão, família de Terá, Josué 24 diz que eles serviam a vários deuses. É curioso isso, que o próprio povo, o nascedouro do povo hebreu, ele transita num politeísmo até o monoteísmo que a gente vai falar. Então, o segundo termo é o enoteísmo, que é um termo que foi cunhado no século XVIII e popularizado no século XIX, que é o reconhecimento das várias divindades. Então você tem ali o exemplo egípcio, né? Todos os deuses egípcios que a gente vê em filmes, a gente percebe isso na cultura egípcia. O próprio povo de Israel viveu entre esses deuses, a tal ponto que fizeram bezerros de ouro no deserto, quando Moisés não regressava do monte. Só que a diferença é o seguinte, que nesse politeísmo, vários deuses, há um Deus maior. Então, é uma pequena diferença do politeísmo para o enoteísmo, de que há vários deuses, mas um Deus maior. Então, nas culturas, de um modo geral, a gente sempre percebeu isso. Quando a gente chega na cultura, sobretudo da revelação de Jesus Cristo, no mundo romano, você tem os deuses gregos e os gregos romanos, que é um exemplo clássico que você vai ver nessa tela que vai aparecer, de 12 deuses gregos e 12 gregos romanos. Significa que quando o Império Romano prevalece, ele assimila ideias dos deuses gregos. Então sempre tem um deus equivalente, como você vê aí, Zeus e Júpiter, que é o poderoso, o pai dos deuses. Hera e Juno, deusa do casamento. Poseidon, deus grego. Romano, Netuno, que a gente conhece nos filmes, e assim por diante. Quando Jesus aparece, nós temos essas manifestações, essa assimilação grega na cultura romana. Então é importante a gente saber. O próprio Novo Testamento nos mostra, em momentos da viagem missionária de Paulo, que você vai ver aí em Atos 14, quando da primeira viagem missionária,
quando Paulo passa nas regiões da Licaônica, diz o texto, ao ver o que Paulo fizera, uma cura, a multidão começou a gritar na língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Era o pensamento deles. E Barnabé, que acompanhava Paulo, chamaram de Zeus, maior, e Paulo Hermes, porque Paulo tinha a mensagem, porque ele era aquele que trazia a palavra, porque na cultura, tanto grega como romana, esse Deus é o que comunicava. Então identificaram Paulo como aquele que trazia a mensagem e Barnabé como Zeus, para você perceber como que era o pensamento deles. Lá na frente, quando Paulo está na terceira viagem missionária, nós já estudamos aqui detalhadamente as 3 viagens missionárias de Paulo. Quando Paulo chega numa cidade chamada Éfeso, havia uma idolatria tão grande, que o texto nos diz lá, um ouvire chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, ou Diana, equivalente grego, equivalente romano, não é? As Bíblias às vezes trazem a versão grega ou a versão romana. A sua Bíblia pode aparecer Ártemis aí nesse texto, ou Diana, que dava muito lucro aos artífices. Então, o que acontece nesse contexto? Só para exemplificar, Paulo está pregando e muita gente está se convertendo. Então, obviamente, quem vivia naquela idolatria, e o mercado de venda, não só da idolatria, que movimentava aquela miniatura, estava sofrendo uma ameaça, a tal ponto que as pessoas planejaram acabar com os missionários que estavam ali, que era Paulo e os demais. Porque quando Jesus se torna claro na mente humana, toda a idolatria precisa sair. Então, como essa idolatria de Éfeso era tão forte, era uma deusa adorada, eles disseram, você pode ler no texto aí, o capítulo 19 de Atos 23 a 41, narra esse episódio. E há um reboliço na cidade, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que arranca a pessoa desse engano da idolatria. Quebra o trono dos deuses, né, que não são deuses, que os homens fazem. Então nós temos em Atos 14, portanto, em Atos 19, a menção de 3 deuses romanos, os irmãos gregos romanos, que nós percebemos, só para entender como que era essa cultura quando, no momento das viagens missionárias e nesse primeiro momento, né, que o evangelho está prosseguindo. Então isso mostra o que nós falamos, o politeísmo, o enoteísmo, um Deus maior que governa os outros deuses. Mas nós temos também o outro termo, o monoteísmo. O monoteísmo está ali, é a crença em um único Deus. Então nós temos hoje, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são 3 religiões, chamadas religiões mundiais, que creem em apenas um Deus. No contexto hebreu, levando em conta o que Josué nos diz, o povo de Deus ele é construído a partir de um politeísmo, porque pessoas são chamadas como Abraão, que tem uma cultura politeísta. E na revelação de Deus, que é gradativa, eles vão vendo e percebendo que só há um Deus. Então há um desenvolvimento do pensamento hebreu, e o Deus que se apresenta, que se revela, é o Deus único, como nós vamos ver no texto aqui. Amém, irmãos? Importante a gente entender isso, para pensar no que o capítulo 10 está falando. Jeremias começa o capítulo 10, se você perceber, ele expõe de forma até irônica aquela idolatria do povo de Judá. Então notem bem que nesse tempo da monarquia, o povo de Judá já tinha entendido quem era Deus. O Deus invisível, mas que tem voz. O Deus que não pode ser visto, mas pode ser sentido, é o Deus que fala, o Deus que age com poder. E Jeremias então começa a falar sobre isso no capítulo 10, expondo a idolatria de forma detalhada, e que nós vamos ver algumas coisas introdutoriamente. Primeira coisa que ainda no início a gente percebe é que existe uma proibição na fala profética. Olhe lá, capítulo 10, 1 e 2. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Então essa questão de ver os astros é coisa antiga. De interpretar os fatos da vida pelos astros é coisa antiga. A versão
transformadora diz: não se comportem como as outras nações, por isso é uma proibição, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Ficou claro para você agora? Não tenha medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. O que espanta as nações não deve espantar quem conhece a Deus. É essa a ideia. Então, vocês não podem se comportar desta maneira. É a revelação de Deus, mostrando que há um comportamento em andamento que estava afetando o comportamento do povo de Deus. Então, note bem que mesmo que você diga que é de Deus, você sofre ameaças de outras visões enquanto você existe e vive nesse mundo. O povo de Judá é o exemplo disso. Então, existe um modo de vida que não deve ser seguido, existe um comportamento que não deveria ser seguido, que desagradava a Deus, portanto, uma proibição. Mas não há só uma proibição, há um diagnóstico. Nós queremos o perfeito diagnóstico quando estamos doentes, para a gente se tratar. E Deus traz na voz profética um diagnóstico, capítulo 10, veja só, capítulo 10, de 3 a 5. Os costumes religiosos das nações são o que, irmãos? Inúteis. São o que mais alto? Inúteis. Corta-se uma árvore da floresta. Então aqui há um tom de ironia. Isso existe na Bíblia, irmãos. Um artesão a modela com seu formão, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Então, o diagnóstico é o seguinte: os costumes religiosos das nações são inúteis. Vocês abraçaram, mas são inúteis. É um diagnóstico. O outro texto, capítulo 10, verso 8 e 9, continua no tom do diagnóstico. Olha só. São todos o que, irmãos? Insensatos. Já disse que é inútil. Vai repetir a palavra inútil nessa versão. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira, prata batida e trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Então, o diagnóstico aqui divino a respeito do procedimento religioso é dito que tudo isso é inútil, é uma espiritualidade que não está correta e que quem segue esse caminho é tolo. É o conjunto da obra. E o verso ainda 14 e 15 fecha o diagnóstico, né? Olha só o que diz a Bíblia. Esses homens todos são o quê? Estúpidos, é a Bíblia. Eles são também ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Isso aqui a gente está bem distante ainda da manifestação de Jesus. Olha o que é dito aqui. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Novamente são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Então, quando o homem constrói o seu próprio Deus, é algo estranho. Quando o homem constrói esse Deus, é estranho. O Deus verdadeiro é aquele que se revela. É aquele que se revela. Isso fica muito claro. Então, o diagnóstico está aí, é muito claro, está mostrando o que está acontecendo. Mas também existe uma denúncia. É um ponto marcante, nós vamos ver depois aqui no versículo 11. Olha só aí, 10, 11, que diz: digam-lhes isso. Esses deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Porque na cultura hebraica é muito claro quem fez tudo. O Deus que fez tudo. Esses deuses que não fizeram nem os céus nem a terra desaparecerão. Então há uma denúncia forte aqui. Quer dizer, esses deuses criados com o martelo
não são deuses de fato. Não criaram nada. Isso é muito atual para nós hoje. E quarta ideia, que existe também uma consequência, que nós já vimos em cada capítulo há uma consequência, e aqui é dito o seguinte, versos 16 e 18 diz, olha, ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor, desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Nós sabemos que tanto em Jeremias como em Lamentações, final do livro de Crônicas, mostra a desgraça total da invasão babilônica, o sofrimento. Lamentações mostra em detalhes o sofrimento. Nós já vimos no capítulo 8 e 9 que os corpos ficariam expostos, apodrecendo em cima da terra, e os túmulos iam ser invadidos, rompidos os túmulos, só para ter uma exposição maior de sofrimento, como eles faziam. Tamanho foi o sofrimento desse momento. Então, meus irmãos, introdutoriamente a gente está vendo aqui, na palavra de Deus, que existe uma proibição, um diagnóstico, uma denúncia e uma consequência. Agora o texto vai mostrar quem é esse Deus que é inigualável. Inigualável, a definição básica para a gente, é aquilo que não pode ser igualado, que não tem igual, que é incomparável. Nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia, que se revela hoje para nós, é um Deus inigualável. E o texto vai mostrar o que está apontando para Ele, que é inigualável. Deus é inigualável por quê? Primeiro, Deus é inigualável por causa da sua incomparável grandiosidade. É tudo diferente dos deuses, da sua majestade. Verso 10, leia comigo, verso 10 está ali, vamos lá? Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande. Não há ninguém comparável a ti. O nosso Deus, ninguém comparado a Ele. Então o texto é enfático ao afirmar que não há absolutamente ninguém que se compara a Deus. Não dá. Nós temos uma linguagem humana. A gente diz que Deus tem atributos, que Ele é poderoso, que Ele é onipotente. É uma linguagem humana para a gente entender Deus, como Ele se revelou. O próprio salmista diz, o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses. O Salmo 95:3, nós cantamos aqui que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, o Novo Testamento, exalta a pessoa de Deus. Deus como poderoso. Então, depois de expor a fragilidade dos deuses, o texto profético, na voz de Jeremias, falando em nome de Deus, está mostrando aqui, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande. Então a Bíblia dá testemunho da grandeza de Deus. Se você serve a Deus, você tem que lembrar sempre que Ele é grande e é poderoso. Isso tem que ter um efeito prático na vida da gente. Nós servimos a um Deus que é poderoso, que é majestoso, que é incomparável. Isso deve alimentar a nossa fé. Nós não servimos um Deus que está morto. Lembra do filme? Deus está morto, Deus agora não está morto, e vai por aí. Deus está vivo, Ele fala com a gente, Ele se revelou. Jesus é a confirmação disso. Toda a Bíblia revela a grandeza do propósito divino. Então nós estamos diante de um Deus que nos ama e que tem todo o poder. Louvado seja Deus por isso. Tá bem? Deus é incomparável. Então, diante desse Deus que é inigualável, você precisa reconhecer a sua grandeza. Eu não sei como é que você está hoje aqui nesse final de domingo, para muitos difícil. Se você já reconheceu essa grandeza do Deus inigualável. Se você não reconheceu, você precisa reconhecer. Conhecer Deus de fato. Deus não é uma madeira, Deus não é um altar aqui, literalmente falando. Deus é uma pessoa, Deus a gente conversa com Ele, Deus a gente chora com Ele, a gente fala com Ele, Ele fala com a gente. Ao mesmo tempo, poderoso, está preocupado e intervém na história, isso é importante. Amém? Segundo, Deus é inigualável por causa do seu nome poderoso. O texto fala, Jeremias 10:6, da parte C. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande. E agora,
e grande é o poder do teu nome. Grande é o poder do teu nome. Então, um detalhe significativo aqui: grande é o poder do teu nome. Existe um esforço para mostrar o contrário, o contraste entre os deuses que eles estavam sendo contaminados no reino do sul, Judá, e o Deus que tem um nome poderoso. Isso é importante para nós. O nome de Deus é poderoso. Nós cantamos aqui. O nome de Deus é poderoso. Dentro da revelação bíblica, nós já vemos muitas vezes o próprio profeta Elias, que vivendo uma situação de provação, aqueles profetas de Baal se cortavam, tentando invocar um Deus que na verdade não existia. Há sempre a procura do homem. Isso sinaliza que no homem há um anseio por um relacionamento de um ser que está para além dele mesmo. Mas Deus está mostrando quem é esse Deus, que tem um nome poderoso. Significa que então eu posso recorrer a este nome, porque ele tem um nome poderoso. Não é o meu nome, não é o nome de ninguém, é o nome de Deus. A gente pode dizer na revelação especial o nome de Cristo. É o nome de Jesus. Várias vezes os salmistas clamam a Deus. Nós podíamos dar vários exemplos, Salmo 54 e outros. Salve-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Então, geralmente, meus irmãos, o nome de Deus estava relacionado ao poder desse Deus. O nome e o poder. Então, Deus é aquele que é poderoso e tem um nome poderoso. O texto que nós começamos hoje o culto, propositalmente, que nada que acontece por acaso. Filipenses 2, que tem aí o registro, o Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus. E vai na mesma direção. É a Trindade que se manifesta. Todos os atributos são relacionados a Deus, repousam sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém, irmãos? Dá um amém para eu saber que vocês estão aí. Nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, vou falar baixinho ou vou falar alto? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome poderoso. Nós podemos clamar esse nome, nós podemos ter confiança nesse nome. Nós não entendemos tudo, falamos aqui hoje no culto fúnebre. Nós não podemos ter a resposta para dar para nossa irmã, um marido que morre aos 50 anos, bem, de repente morre. Eu não tenho as respostas para ela. Ninguém tem. Mas uma coisa eu tenho, confiança em Deus. De não saber de tudo, mas saber que Ele reina. Seu nome é poderoso, é que Ele governa, e que Ele sabe o que faz ou o que permite que aconteça. Isso é importante. Quando a gente pode descansar no nome. Que nem sempre a nossa vontade é feita, mas a vontade de Deus é sempre feita. Que quando feita é boa para a nossa vida. Nós temos que clamar a esse nome, nós confiamos. Canalizamos a nossa confiança ao nome do Deus, do Cristo que morreu, que se revelou. Isso é importante. Então, Deus é inigualável por causa do seu precioso nome. Seu nome está acima de todo nome. Quando falamos que a Bíblia é uma revelação gradativa, que nós costumamos erradamente pensarmos apenas no Novo Testamento, mas toda a Bíblia é construída numa revelação que é progressiva. A gente pode olhar Jeremias e encontrar princípios em Jeremias do Novo Testamento no livro de Jeremias. Porque o Novo Testamento não veio num vazio. Deus foi se revelando. Jeremias fala de coração. Jeremias fala de conversão do coração. Fala de detalhes semelhantes ao do Evangelho. Que é o Deus que se revelou na antiga aliança, é o que se revelou na nova aliança. Nós temos que fazer uma leitura completa da Bíblia. Isso é importante, é salutar. Por isso o nome de Deus está acima de todo nome. As pessoas que estavam no reino do sul precisavam lembrar dessa verdade. Eles haviam esquecido que o nome de Deus estava sobre todo nome. Porque eles estavam invocando outros deuses e deveriam invocar a Deus. Deus é inigualável, meus irmãos, por causa da sua, terceiro, destacada posição. Verso 7 diz assim, uma palavra que aparece no Salmo também. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti de novo.
o texto e o profeta quer reafirmar isso, que não dá para comparar Deus com mais ninguém, com nenhum altar. Quem não te temerá, ó Rei das nações? O verso 10 completa a ideia. Verso 10, você pode conferir na sua Bíblia ali também. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Vamos ler juntos? Mas o Senhor... As nações não podem suportar o seu furor. Então, quando nós estamos numa espiritualidade saudável, a partir da revelação toda do Evangelho, a gente não pode cair numa religiosidade sem discernimento, que ocorre muito hoje, até naqueles que estão no ambiente até protestante evangélico. Nós temos que entender que nós temos um Deus que é vivo, que é Deus verdadeiro. A palavra vivo ali é importante, é proposital, diante dos deuses que devem ser carregados, que não falam, que são colocados como espantalhos, a linguagem bíblica, e que é Rei eterno. Rei eterno. Nós lembramos do reino de Deus. Ele é Rei eterno. É importante isso. Então, tudo isso mostra para a gente, meus irmãos, a posição de Deus. O texto está revelando a posição de Deus. O Deus que se revela é poderoso, vivo, é Rei eterno, ele age na história. Ele não é um espantalho, como é denunciado em 10:5. 10:5 diz: como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, o texto diz. Não é assim. É um Deus que se manifesta, que é vivo, que é Rei eterno. Tem uma destacada posição. Ele está agindo na história, é importante isso. Um Deus que age, que tem voz. Então nós devemos transportar toda essa visão para a nossa vida espiritual. E nós temos que viver isso, processar isso na nossa vida. Vivemos diante de Deus vivo, eterno, que já vem se manifestando na história. Eu tenho a minha vida agora, mas Deus vem se manifestando. E está levando a história para o seu fim. Nós não acreditamos naquele Deus criado pela filosofia, o deísmo, que é a visão de que se tem um Deus ou Deus que criou alguma coisa, ele criou e abandonou tudo. Não é essa a visão bíblica. O Deus da história, sobretudo o Deus hebreu, é o Deus que age, que tem voz, que está agindo na história. Ele não abandona, até para doutrinar, até para disciplinar, que é o caso aqui. Faz isso pelo amor ao seu povo. Diz, olha, vocês vão ser invadidos, vocês vão ficar 70 anos, vocês vão voltar, eu estou no controle de tudo isso aí. Ele age até entre os reis ímpios de outras culturas para fazer a tua vontade. Então não se engane. A história toda, nós podemos falar isso hoje, a gente aprende pela revelação, está no controle divino. E Deus está levando a história para o fim que Ele quer. Então você precisa crer em Deus, ficar perto dEle, porque Ele que é o soberano. Você tem que ter confiança. Quando a gente entende tudo isso, meus irmãos, o Deus que se manifesta, não um Deus distante, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de viver com Ele, eu tenho esperança para viver aqui e agora, eu tenho esperança porque Ele é o Deus inigualável. Ele é o poderoso, Ele tem voz, Ele se manifestou primeiro. Isso que mostra a diferença de Deus dos deuses. E o profeta quer comentar isso ainda no capítulo 10, falando para aquele povo que deveria estar amando a Deus e estava vivendo diante de outros altares. Isso pode acontecer hoje ainda. E sobretudo havia ali um sincretismo religioso, porque de alguma forma eles pensavam em Deus, diziam da lei de Deus. Nós lembramos do capítulo 8 e 9, daquela lógica errada, de que nós somos da tradição, nós temos a lei. E eu disse, o diabo também conhece a Bíblia, conhece muito a Bíblia. Quando diz, nós temos a lei. Quando diz, nós temos o templo, é o templo do Senhor. Só que eles estavam, mesmo com essa ideia, vivendo debaixo da idolatria. Então, ora estavam com Deus, lembrando um pouquinho de Deus, ora dos altares. E Deus nunca quis isso. Ou você está com Deus ou não está com Deus. Não dá para ficar morno, nem frio, nem quente na linguagem de Jesus, a igreja e Apocalipse, nos primeiros capítulos. Eu tenho que ter uma posição. Conhecer a Deus, me relacionar com Ele. Eu tenho esperança então, porque é o Deus que tem um nome poderoso, como nós estamos vendo aqui. E é o Deus que tem destacada posição. E por fim, meus irmãos, Deus é inigualável por causa da sua prodigiosa, fantástica criação. Verso 12. Isso é importante.
12 e 16 diz: mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Vocês esqueceram disso? Foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com seu entendimento. Ou eu creio nisso ou não creio. Que tudo que a gente vê, nós falamos isso hoje de manhã, tudo que a gente vê revela Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus, Ele é o Criador. A criação não foi a obra do acaso, foi acontecendo assim e saiu você perfeito com esse corpo complexo, o mar, a floresta, as montanhas, tudo perfeito, foi tudo perfeito e nasceu do acaso. Não há acaso, porque a Bíblia diz que Deus criou tudo, o seu poder, e significa que houve um planejamento. O verso 16 diz: aquele que é a porção de Jacó, uma fala em relação ao povo de Deus, nem se compara a essas imagens, pois Ele é quem forma todas as coisas. 10:16, Ele que forma todas as coisas, Ele que formou todas as coisas. Se a gente pode lembrar, não é, uma futura série, capítulo 1 de Gênesis, dá pano para manga, Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. É a primeira fala. A terra era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam o face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus é o Criador. Você não precisa ficar se perdendo como foi que Ele fez. O texto quer dizer que é Deus que começa tudo. Então não é um texto científico, é um texto teológico, é um texto que mostra que Deus é o Criador, Ele que começa tudo, é a partir dele que tudo vem à existência. O profeta Isaías também fortalece essa visão. Isaías profetizou um pouquinho antes de Jeremias. Isaías 40:12, por exemplo, diz, está lá: quem mediu as águas com a concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Nós estamos falando do nosso planeta, meus irmãos. Nós não estamos falando só do planeta Terra, nós estamos falando do universo todo. Aí complica mais ainda na sua cabeça, não é? As galáxias, bilhões, é um mundo gigantesco. Nós somos uma coisa muito efêmera na grandiosidade da criação. Isso torna não só o planeta Terra especial, como nós também especiais nesse universo todo, que é grande demais. Quem fez isso? O profeta Isaías disse, um texto antigo, hein? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Nós teríamos o 40:28, né, que fala também disso. Os deuses das nações são criados, não têm voz, precisam ser carregados, e Deus é aquele, é o contraste que o profeta diz, né, faz. Deus é aquele que se apresenta como Criador do universo, não é pouca coisa, é algo tremendo entender isso. Deus poderoso, Deus que criou tudo, o Criador do universo, é esse Deus que nós falamos com Ele, é esse Deus que você conversa com Ele, ou para você que está aqui, é esse Deus que você pode, a partir de hoje, começar um relacionamento com Ele. É um Deus que tem voz, é um Deus poderoso, um Deus que é rei, um Deus que está na alta posição, que tem um nome poderoso, sobretudo, Deus que se revela em Jesus Cristo. A gente pode ver em Jesus esse Deus de amor. Amém? O povo de Judá, então, havia caído na mesma questão que o apóstolo Paulo denuncia aos romanos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Os debates, os mais acalorados de hoje, se você ler capítulo 1, você vai entender muita coisa do nosso mundo caído. Romanos capítulo 1, verso 25 diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então há uma denúncia em Romanos, capítulo 1, do homem caído, que foi entregue aos seus desejos, os piores, que trocaram a verdade de Deus pela mentira, o que ocorre hoje também. Adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Então, se nós temos a visão de que Deus tem cada posição, porque Ele é o Criador do universo, eu entendo um pouco de adoração. A adoração precisa ser canalizada a esse Deus,
que é vivo, que tem voz, que é rei, que tem um nome poderoso. Então nós somos convidados a adorar a esse Deus que é criador de tudo do universo. Nós temos que nos dobrar diante dele. Ele é o poderoso, ele faz todas as coisas. Por isso que ele é inigualável. Eu posso me relacionar com esse Deus inigualável. Você hoje pode clamar, ele pode te ouvir. Aquele povo havia se distanciado desse Deus. E de uma forma irônica, então, o profeta está falando, olha, esses deuses são assim. Mas o Deus poderoso é assim. Poderoso, nome poderoso, posição poderosa, criador. Ele vai falando. No final do capítulo 10, então, 10, 23 a 25, há uma oração que na teologia a gente chama de oração imprecatória, que acontecia no povo hebreu, quando orava pedindo alguma coisa, uma intervenção maior nos outros, chamada de oração imprecatória. O verso 23 a 25, então, Jeremias diz assim, depois de tudo isso, observando tudo isso, eu sei, Senhor, ele diz, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Ele sabe da grandeza de Deus, ele se coloca como aquele que precisa da intervenção divina, até da correção. Ele diz, derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó. Aqui uma expressão se referindo ao povo de Deus. Devoraram-no completamente, destruíram a sua terra natal. O texto está falando como algo que já tinha acontecido, não é? A gente é difícil de entender cronologicamente o texto do livro de Jeremias, ele fala como coisas já tinham acontecido, coisas que haveriam de acontecer, não é? Ele é construído assim, e às vezes fora de ordem cronológica. Ele está dizendo aqui como algo que já tinha acontecido, né? Pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente, destruíram a sua terra natal. Jeremias 10, 23, 25. Então essa oração carregada de sentimento, que dentro da cultura hebraica você encontra os salmos dessa mesma maneira, não significa que eles estavam jogando praga nos outros, mas como que estivessem colocando as nações nas mãos de Deus, reconhecendo o Deus soberano, vivendo aquela crise completa de sofrimento. E ele termina o livro falando disso, não é? Orando dessa forma, entendendo a soberania de Deus, sempre em consonância com o amor de Deus no contexto de sofrimento, apareciam essas orações dessa forma, encarando assim, diante do sofrimento, da angústia. Meus irmãos, esse Deus é o Deus inigualável, Deus poderoso. Por quê? Porque Ele é grandioso. Nós cantamos várias vezes aqui, quão grande é o meu Deus. Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele tem um nome poderoso. Então quando você orar, lembre-se disso. A gente trabalha a Trindade assim, nós oramos a Deus, em nome de Jesus, e ajudados pelo Espírito Santo. Essa oração, teologicamente correta. Eu oro a Deus, Deus Pai, soberano Deus, eu exalto. Eu levo essa oração em nome de Jesus, que é Ele que é o intercessor, o meu advogado, ajudado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a orar. Então é assim que funciona a Trindade. Então quando você orar, não esqueça que você está orando diante de um Deus que tem um nome poderoso. Amém, irmãos? Que Ele tem destacada posição. Uma linguagem humana, chover no molhado, para a gente entender, porque só tem Deus mesmo, não tem outro. Destacada posição. E Ele é o Criador, criou tudo de forma abundante. Você olha tudo que foi feito, há uma riqueza de detalhes, é tudo muito bonito, as flores, as montanhas, as florestas, o mundo, o homem está acabando com tudo isso, mas Deus na criação, Ele esbanjou qualidade. Por exemplo, não tem ninguém como você. Você olha aí, tem alguém como você? Né? Bonito como você? Não tem, só você assim bonitão, bonitona, não tem mais ninguém. Uma flor, as ondas do mar, que coisa bonita, as montanhas, a areia da praia, as cachoeiras. Deus fez tudo, os animais, a riqueza, uma onça pintada, mostra a grandeza da criação de Deus, detalhes, o detalhe do seu corpo. Deus é o Criador, e na linguagem bíblica só é Ele Criador dos céus e da terra, a quem nós honramos e reconhecemos.
É esse Deus inigualável que o profeta faz o destaque no capítulo 10, diante daqueles altares, daqueles deuses que precisavam de ajuda, que foram construídos, que precisavam das madeiras para se manifestarem. O Deus que se revela é o Deus pessoal, que é rei, que tem um nome poderoso, posição e que fez todas as coisas. A pergunta final hoje: a sua vida está nas mãos desse Deus inigualável? Você está confiando nesse Deus mesmo? Nos seus relacionamentos, na sua família, na sua casa, no problema A ou B, nas situações as mais variadas, a gente pode descansar nesse Deus. Às vezes a gente não entende tudo, e muitas vezes nós não entendemos. Mas quando você descansa nele, você sabe que ele está cuidando de tudo. Você está nos braços do Pai. Amém? Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e nós vamos estar orando nesse momento, pensando ainda no que Deus nos falou nesse capítulo 10 de Jeremias.